Histórias de Sucesso de hoje é mais do que especial. Eu digo que, para apresentá-lo, eu poderia dizer inúmeras coisas, mas se eu disser para vocês que ele é uma lenda do rádio e do jornalismo sorocabano, eu acho que já resume parte do que esse homem significa. Como amigo, como pessoa que está presente em todos os eventos importantes de Sorocaba e região. E hoje eu tenho a honra de trazer aqui para contar essa história para vocês, Desidério, José Desidério. Muito obrigada, meu amigo. Minha querida, sempre presente na minha vida, né? Olha, eu acho que a nossa amizade é algo de alma. Não tenho a menor dúvida disso. Porque eu te admiro tanto, eu aprendo muito com você, Desidério. Foi um nascimento assim dentro da singeleza da verdade, do respeito, do amor à pessoa, ao ser humano e tal. Foi assim que nasceu e quando é assim é imorredouro, né? Exato. Porque eu vejo que na sua simplicidade, e eu digo aqui, pessoal, simplicidade, que foi o que eu disse ontem na Câmara Municipal, que eu tive a honra de presidir a mesa diretora da Câmara Municipal para homenagear José Desidério, e eu tive a oportunidade de falar algumas palavras, e eu citei Da Vinci, que a simplicidade é o auge da sofisticação. E é isso, você é uma pessoa extremamente sofisticada, com uma simplicidade ímpar, e conquista todo mundo pela sua competência e pela sua amizade. Como foi, Desidério, começar essa trajetória desde que você chegou em Sorocaba? Vamos contar um pouquinho para quem não conhece. É algo assim, muitas vezes eu fico perguntando, quem sou eu, afinal das contas? Porque eu não sei. Porque eu apenas como menino de 5, 6 anos, eu já tinha uma paixão profunda pelo rádio. Eu ficava ouvindo o rádio e olhava atrás, ver se eu via o homem falando e tal. E aí, eu mesmo não sabendo ler, eu comprava Gazeta Esportiva, eu comprava figurinha, tudo que tinha a ver com futebol. E de tanto ouvir os narradores de futebol de São Paulo, os notáveis daquela época, que é bom citar os notáveis, porque aqueles que foram os verdadeiros exemplos de professorados para ensinar aqueles que queriam ser locutor esportivo. Aquele tempo falava speaker. E eu prestava muita atenção como eles faziam tal. Com 6, 7 anos, tudo que ia fazer, tinha que levar almoço pro meu pai na ferrovia e tal, eu ia correndo e ia transmitindo o jogo. Então eu mentalizava... Imaginário? Imaginário. Olha isso. E Deus deu a mim... A beleza não era, é feio, eu sou feio para burro. Mas Deus deu uma memória que eu achava inacreditável. Depois que eu comecei a perceber, puxa, como Deus foi bom para mim, né? Quer dizer, quando eu estava na 3ª série do ginásio, o meu professor de francês, que depois era diretor do ginásio, ele me testava nas provas, tinha a prova escrita no ginásio e prova oral. Sim. E ele gostava de fazer o teste do meu francês, escalando times da França que ele citava. Olha isso! E ele, Luiz José Rodrigues, era o nome desse professor de português e francês. Aí, número 14, lá não se falava, naquele tempo não se falava nome do aluno. Número 14, vamos lá, uma pergunta vale 100. Naquele tempo não era 10, 100, era 100. Vale 100 essa pergunta. Da a escalação da França de 1958. E eu lá... Ele achava aquilo assim, uma coisa inacreditável. Você falava francês? Porque eu estudava francês. Decorava em francês. Decorava em francês todas as escalações que existiam, que a gente não. Os narradores transmitiam. Quem eram suas referências na época de narradores? Fala um ou outro. Naquele tempo, eram os notáveis, Geraldo José de Almeida na Record, Edson Leite na Bandeirantes, Pedro Luiz na Bandeirantes. Esses eram os notáveis. Certo. O Duvaldo Cosi também era o narrador do Rio de Janeiro. Então, eram os nomes que chamavam a atenção. E mais os comentaristas que tinham uma presença marcante na analisar o jogo. Não tinha esse negócio...
Pelé jogou uma porcaria, hoje eu não sei o que esse negrão fez. Eles falavam assim. Mas hoje não pode. Não pode, Hoje não pode, porque jogador de futebol é um produto. Sim. É um produto à venda. Quer dizer, existem os empresários que têm nesses jogadores esse produto que eles põem na vitrine para vender. É um investimento. É um investimento do profissional, acreditando nesses notáveis empresários que andam o mundo todo e pensando um aqui, outro ali e tal. Então, as emissoras de televisão, por exemplo, mesmo rádio, eles evitam muito de fazer críticas aos jogadores. A gente está vendo pela televisão que não cabe. Não tá tudo isso. Não cabe isso no São Paulo, isso não cabe no Santos, não cabe. Mas como é que ele está jogando aí e ninguém fala que ele não joga nada, tal? Era assim, então esse negócio não joga nada. Era comum antes? Antes o Mário Moraes, por exemplo, ele xingava todo mundo. Esse não cabe no São Paulo, ele tem que voltar para a terra dele. É mesmo? O Mário Moraes era um brilhante documentarista. O Mauro Pinheiro, por exemplo, era chamado de O Senador, porque ele tinha uma verve para fazer comentários pela Bandeirantes, que era uma coisa invejável. E ele não tinha esse negócio de brincadeira. Eu adoro esse jogo. Não. Pelé jogou mal? Pelé jogou mal. Jogou mal. O Santos perdeu porque o Pelé não jogou nada. É assim. Ele dava nome aos bois, literalmente. E falava. Então, aquele jogadorzinho que não servia para o São Bento de Sorocaba, acaba com o jogo. Esse jogou muito. Tomara que ele jogue sempre assim. Porque tem um dia de estrela, né? Então, era assim. O futebol tinha essa... E a torcida, esses jogadores chamados assim de curiosos no time e tal, eles não eram vaiados, porque eles faziam parte disso. Era um tipo de um palhaço no campo e a torcida gostava disso. Né? Cafuringa, aqueles jogadores assim, escarafubéticos, gozadores, brincalhões no sentido... Não sabia jogar muito bem a bola, mas eles faziam parte do jogo. Eles eram... Entretinham a torcida. Exatamente, porque... Era difícil formar 11 Pelés. É muito difícil. Sem dúvida. Então, um Pelé e 10 mais ou menos, e assim ia tocando. E você, desde pequeno, já foi narrando intuitivamente? Narrando todos os jogos imaginários, ao ponto de quando eu parti, quer dizer, quando a minha mãe faleceu, eu falei, acabou o meu colo, o que eu vou ficar fazendo na minha belíssima Conchas? Certo, você vem de Conchas. Aí eu pensei e falei, eu vou embora para São Paulo, que eu quero, porque em São Paulo era a nata, o núcleo, o sonho de todo mundo que quisesse ser speaker, locutor esportivo. E eu entrei e vim embora, tal, mas como estava muito escuro lá, aqui, já em Sorocaba estava escuro, falei, eu não conheço São Paulo, não sei como é que eu chego lá, tal. Eu vou dormir aqui em Sorocaba e de manhã vou embora para São Paulo e vou na Rádio Bandeirantes, que ficava na Paula Souza, e na Avenida Miranda, que ficava a Pan-Americana com a Record, que era todo o Paulo Machado de Carvalho. Uma das três, eu vou trabalhar lá. E só com o diplominha do grupo escolar, porque eu estava na terceira série do ginásio nesse tempo. Terceira série. E aí que eu comecei a imaginar agora, se bem que a alta tecnologia está desde Jesus Cristo, né? Ele andava na rua não, na água sem afundar, ele fazia, acha peixe e vem peixe, quer dizer, é a alta tecnologia dele. Então eu pensei assim, ó, eu chegando em São Paulo, eu vou primeiro na Bandeirantes, porque eu gostava muito do Pedro Luiz e do Edson Leite transmitir jogo, e o Mário Moraes, aqueles comentaristas e os repórteres que eu ficava ouvindo e decorando também tudo que eles falavam, tal. Só para contextualizar, você tinha quantos anos aproximadamente? 16 para 17. 16 para 17. Pegando o trem para ir atrás de um sonho. Então, uau! Então, eu fiquei pensando, eu penso hoje, mas foi uma investida meio amalucada de um menino simples, sonhador, ingênuo de tudo, tal, mas um sonhador. Sem dúvida. Então, um apaixonado. Não, isso, exatamente. Apaixonado é a definição, um apaixonado por aquilo que ele queria ser. Ele pensou naquilo, embora todos
toda a família entraram na Sorocabana, meu pai, meus tios, tal, meus irmãos, todos entraram na Sorocabana. Quando meu pai me viu de terno, porque naquele tempo o ginásio usava terno, o terno lá em Conchas era um brincaque, um amarelo e camisa branca e gravata preta. Quando meu pai viu com aquela roupa, eu falei, que vai dar isso? E a minha mãe, os dois analfabetos, e a minha mãe muito mais ainda, e vergonhosa, não saía de casa de jeito nenhum. Procissão, quando passava, ela ficava na porta da minha casa vendo a procissão, porque ela não tinha vergonha de ver gente. Era engraçadinha, minha mãe. E aí, o que era? Ela respondeu para ele, eu não faço ideia. O que ele fala é que ele vai embora para São Paulo. Porque eu não sabia o que era, o que eu estava falando, né? E o meu pai ficava assim, meio esquisitado com a coisa. E pronto, né? Agora, a morte da minha mãe, eu falei, como morreu o meu colo? Porque eu chegava correndo da escola, eu ia no colo dela, ficava conversando com ela, tal, aquela coisa toda. O que você fez? Eu fiz isso, eu fiz na escola, tal. E ela queria saber o que é ginásio. Eu ia explicando. Não sabia também, mas eu ia explicando o que eu estava sentindo lá. Mas eu não deixava de falar que um dia eu vou transmitir jogo, um dia eu vou transmitir jogo, não sei. Porque eu estava conversando com ele e estava transmitindo o jogo também, né? Que incrível. Era um jeito assim muito... Eu posso até definir assim uma coisa ingênua, sem propósito, não dá impressão sem propósito nenhum. Mas era genuíno. É próprio, né? Uma genuíno. Coisa, é algo que parece que nasceu comigo. Sonhos são assim. Nasceu assim comigo. Quer dizer, que bom que você seguiu. Que bom, que sorte a nossa. E daí você ficou em Sorocaba. Aí cheguei. Aí alguém disse, aqui em Sorocaba tem 3 rádios, antes de ir para São Paulo, porque senão não vai aqui. Aí eu fui nas 3 rádios, eu falei, vou aproveitar aqui, eu vou ver, quem sabe. Porque eu não tinha dimensão do que é rádio, o tamanho da rádio, porque eu não tinha entrado numa rádio, então aí eu fui, na praça tinha 2, a Rádio PRD7, a Rádio Clube, né? Na Rua de São Bento, e a Rádio Vanguarda no prédio, na Praça Coronel Fernando Prestes. E ali ficava o Salomão, que era o dono da rádio, que ele comprou em Tietê e trouxe para cá. Ele saiu da PRD7 e montou a rádio dele, junto com o Otto Weineto. Aí eu chegando lá, Jaci Aparecida, que era a secretária do Salomão, e eu falei, olha, eu sei transmitir jogo, não está precisando de uma... Daí ela falou, olha, espera chegar o Salomão, aí se conversa com ele e tal. Ele vai chegar apenas 10 horas, eu cheguei lá umas 8 e pouquinho e tal, tudo bem. Aí desci na praça lá e fiquei sentado esperando e olhando quem que subia aquela escadaria. Era uma escadaria gigantesca da Rádio Vanguarda. Daqui a pouco um homem, tipo 10 horas, um senhor alto e de terno, falei, deve ser esse o Salomão, mas deu uma esperada de tempo, umas 10h15, 10h20 eu subi. O dono chegou, aí já se falou, chegou, ele está reunido aí, então depois eu falo para ele, pode sentar nesse sofá aí e tal, que... Entra gente, sai gente, e ela vai com papel para lá, e tal. De repente ela entrou lá e até o menino aí que sabe transmitir jogo quer trabalhar aqui. E aí demorou alguns minutos, ele começou a conversar com ela, né, portas fechadas, saiu. E aí, então, menino, você quer transmitir jogo? Eu falei, eu sei transmitir jogo. O interessante que para mim, naquela ingenuidade de criança, de menino e tal, eu não estava mentindo, porque eu transmitia o jogo de forma muito especial para mim, que era uma coisa mentalizada e, enfim. Salomão, você já trabalhou em rádio? Eu falei, não trabalho. Mas você sabe transmitir jogo? Eu falei, eu sei. Eu insisti que eu sei transmitir jogo, que para mim, e os meus amigos, meus coleguinhas, e quando eu vi eu transmitindo jogo, eles ficavam ouvindo assim, falaram, o que será que ele está falando? O que será que ele está falando? Aonde está acontecendo esse jogo? O que está acontecendo com esse menino? Então, e foi emplacando isso, né? Aí o Salomão falou, olha,
eu esperava o Ferraz Filho chegar, que é o diretor de esportes. É ele quem lida com o esporte da rádio e tal. O Ferraz Filho foi o melhor narrador de Sorocaba. E aí chegou o Ferraz Filho. E aí a Jaci Aparecida, que era a secretária, seu Ferraz, o seu Salomão pediu para você conversar com esse menino aí que ele sabe transmitir jogo. Aí o Ferraz veio conversar comigo e falou: e aí, menino, tudo bem? Você é de onde? Eu sou de Concha. Ah, eu sou de Tietê. Eu trabalhava na Rádio Vanguarda lá e vim para cá junto com o Salomão. Ah, que legal. Então você sabe transmitir jogo? Eu falei: sei, tal. Aí ele falou assim, você trabalhou em que rádio? Eu falei: não. Na minha rádio imaginária. Uma rádio fictícia, imaginária mesmo, né? Na acepção do termo. Porque toda criança tem a impressão que fala sozinho. E eu falava sozinho sempre. Eu era um menino isolado. Quer dizer, eu gostava de ficar sozinho, brincando com meus boizinhos de barro que eu fazia, bolinha de gude, aquelas coisas, mas sempre sozinho. E eu fazia, enquanto estava sozinho, eu estava bala com ele, bala com a Lília soltou ali para o Bertinho passou. Tá, e ficava o dia inteiro assim. Narrando jogo. Aí o Ferraz Filho falou: tá bom, vamos fazer uma coisa. Hoje vai ter um treino no campo do Estrada. Você conhece o Joaquim Loureiro? Aí eu pensei comigo, ele jogou sapo na água. Porque a coisa que eu mais fiz é decorar jogador, treinador, e decorava tudo. Você sabia todos os nomes? Quase tudo. Imensamente muito, né? Que incrível. E aí eu falei: Joaquim Loureiro, você conhece? Eu falei: se for aquele que treinou Taubaté, que foi campeão com o Taubaté lá no Vale, eu sei quem é. E já vi na Gazeta e tal. É esse mesmo. Agora olha ele tá aqui. só. É um senhorzinho já. Né? Tá bom, eu vou mandar um bilhete para ele, se entrega para ele, ele já sabe o que vai fazer. Aí eu dei o bilhete para ele, ele leu assim: o Ferraz Filho, perfeito. Você senta aqui na arquibancada, eu vou dar o treino, depois que acabar o treino eu venho conversar com você. Eu vou passar os dados do treino para você, porque o Ferraz Filho deve ter escrito isso. Porque eu não ia ser curioso de abrir o que ele... Aí, tudo bem. Aí o Joaquim Loureiro passa um, sai outro, vai, então eu falei: acho que eles foram tudo embora, eu estou aqui sozinho, estava escurecendo aqui no campo do Estrada. Aí veio o Joaquim Loureiro com aquele roupão dele e tal. Pronto, menino, vamos lá. Olha, nós vamos jogar domingo contra o Volkswagen, aqui é jogo amistoso, mas a gente treina hoje, amanhã tem preparo físico, quinta-feira a gente vai fazer outro treino e tal, e já preparando para o campeonato da segunda divisão. A gente vai ser amistoso, porque no outro domingo já começa o campeonato da segunda divisão. Perfeito. Então, você anota aí os nomes aí. E goleiro e tal, e falou dos dois times que treinaram e tal, pronto. Aí eu peguei todos os dados que ele deu, peguei um papel sulfite, e aí eu fiz uma cópia de tudo aquilo que eu ouvi em rádio. O time do Estrada treinou hoje visando, todas aquelas expressões que visando o jogo de domingo, difícil contra o Volkswagen. Nem sabia que existia Volkswagen, difícil que é o Volkswagen e tal. E fui para a rádio. Cheguei lá, o Ferraz Filho chegou. Você foi lá? Fui, trouxe. Tá aqui, eu dei o papel para ele. Ele olhou, tal, tudo bem, tal. Vamos lá para o estúdio que vamos apresentar o programa do Estrada, Expressinho Tricolor. Tá bom, vamos sentar. E aí pensei, eu dei na mão dele, ele ficou segurando, tal, sentei ali perto dele, como estou assim na sua frente, ele falou: agora você... E ele pegou e falou: e agora o mais novo contratado da emissora Vanguarda de Sorocaba. Eu fiquei meio assim, né? Será que sou eu? Será que sou eu? Tal. E eu estava com o papel, ele estava na mão dele e passou na minha mão. E agora ele vai passar para os ouvintes tricolores como que foi o treino de ontem que o Joaquim Loureiro realizou, o coletivo e tal. Pois não, José, tal. Eu falei, ali tudo que tinha escrito ali, 30 segundos, 1 minuto e meio, já tinha terminado a minha matéria. E o programa tem 15 minutos. E aí o Ferraz Filho ficou conversando comigo. E aí eu fui falando para ele e tal. Amanhã tem treino, você vai lá de novo. E depois, quinta-feira, tem outro treino. Aí você vem aqui e apresenta junto comigo tal. No segundo dia, e aí que nasceu o locutor esportivo. Porque o Ferraz Filho pediu que eu fosse lá na terça-feira. Né? Eu fui. Fiz a matéria, tal. E, de repente, a Jaci, o Ferraz Filho ligou para a Jaci,
e falou se o menino estava lá. Eu falei, não, ele está aqui sentado esperando você chegar. Não, eu não posso ir porque ele era funcionário da prefeitura na parte da economia, que era ali na rua Brigadeiro Tobias. Ah, eu me lembro. E ele não podia, porque dali 10 minutos ele Sim. já ia e voltava. E aí, fala para ele apresentar o Expressinho Tricolor. E aí ela veio, menina, você trouxe escrito, Ferraz Filho pediu para você apresentar o programa Expressinho Tricolor. Assim, né? Mas em todo caso, vamos lá. Aí eu conversei com o operador, Jaci Aranha, que chamava, é o senhor. Jaci, o Ferraz Filho pediu para apresentar o programa. Como é que eu faço agora? Eu vou soltar o prefixo, você fica olhando na luz vermelha. Acendeu a luz vermelha, você entra falando. Está liberado o microfone. Isso, aí você fala tudo que está escrito aí. Tá bom? Tudo bem, então. Você acendeu a luz, eu falo. Tá. Aí acendeu a luz, outra estrada treinou, fui falando, tal. 1 minuto e meio, 2 minutos no máximo, falei tudo aquilo, tal, mas tinha mais 13 para fazer. Aí o Jaci, VG, quer dizer, levantou o prefixo e abriu a porta e falou, você tem que falar, tem mais 10 minutos para você falar. O que você vai falar agora? Vou repetir isso aqui então. Aí eu repeti, mas daí aí Deus sentou do meu lado e falou, Zé, eu vou cochichando, você vai falando. Porque não tinha outra explicação. Não tinha outra explicação. Eu comecei a ler a mesma coisa, falei, não é isso, né? E aí eu comecei a lembrar como é que São Paulo fazia. Os caras de São Paulo falavam, esse jogo vai ser muito difícil, tem que treinar muito, porque esse time é perigoso. Eu fui falando essas, nem conheço aquele time, aquela coisa, e fui falando aquilo que eu ouvia quando era criança. Certo. Ouvia aqueles narradores, aqueles comentaristas, os treinadores, os técnicos e também normalmente os repórteres que eram muito cultos, muito explicados, eles gostavam de explicar muito o que era o jogo, tal, eram muito aplicados. E aí eu ouvia tudo aquilo, Héctor Rodrigues, Maltoni, os grandes repórteres tal, que dava segurança para os narradores. E do jeito que eles falavam, o mesmo linguajar, aquela linguagem do português castiço. Eu adoro o português castiço porque é perfeito. Perfeito. Então eu fui falando. Aí eu já assim... Já estava encerrando. Já deu os 3 minutos. Se largar, ia ficar até amanhã cedo falando. Que coisa boa. Aí, tudo bem, né? Saí. Mas só para a gente contextualizar, eu acho que você se permitiu fazer algo que você sempre sonhou. Sim. Né? E sempre tem essa primeira oportunidade. Mas vamos pular um pouco esse início, que foi maravilhoso. Uma criança. Sim. 16 anos. Sim. Para hoje, 62 anos de rádio você tem. Perfeito. 62 de rádio. De rádio. E você é um dos radialistas, jornalistas mais premiados pela Câmara Municipal de Sorocaba. Sim. Ou seja, eles perderam as contas de quantas vezes você foi premiado lá ontem. Eles tentaram fazer uma retrospectiva e não conseguiram. Eu contei mais de 5 premiações que eles acharam ali rapidamente, mas tem muito mais. Sim. A que você deve... todo esse reconhecimento, óbvio que competência não lhe falta, mas você sempre quietinho, do seu jeito, quando você vê, você tá ali com as celebridades. Sim. É um dom isso também? Esse é algo que eu gostaria, por isso que eu sempre penso, mas afinal, quem sou eu? Primeiro, tem eventos, por exemplo, que não tem sentido estar lá. Não é, como diz o, não é minha praia. Certo. Né? E, de repente, o Kiko Palhato, por exemplo, Zé, dá para você fazer uma matéria lá? Eu vou do meu jeito e vou lá. Tal, mas eu não sabia que era daquele tamanho. Entendi. Recentemente nós tivemos a inauguração. Sim. Como conhecer você? Já pelo menos uma pessoa vou entrevistar porque eu conheço. E era você e seu marido. Eu fiz.
O que vier depois é só para complementar. Quer dizer, eu estive no local. Mas era um evento gigantesco. Gigantesco. Né? 25 Gigantesco. anos de uma rede gigante de Sorocaba. Então, e aí foi você, foi o seu marido, foi o presidente, foi o Sidney Magal. Quando você vê, você cobriu o evento inteiro. Exatamente. Mas o que eu acho assim muito bonito de ver é que você é um pouco camaleão, você sabe falar sobre tudo. É isso que é. Né? E assim, a sua memória, porque hoje mesmo você lembrou que você me entrevistou quando o Dudu Braga esteve em Sorocaba palestrando comigo. Sim. Nem eu me lembrava mais disso, e você trouxe a memória. Isso é um privilégio mesmo. Você treina a sua memória muito? Não, também que eu não sei, né? É natural. 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 Uma coisa que, por isso que você fala, Deus me fez a carinha feinha e tal, mas a memória é inacreditável. Que coisa que eu não boa. consigo entender, que isso desde criança. Uhum. Porque eu não sou decorador. A coisa vai entrando na cabeça e dificilmente eu esqueço, porque eu associo o que eu estou vendo e transformo aquilo numa coisa diferente e encaixo na cabeça para nunca mais eu esquecer. Você usa quase uma técnica de programação neurolinguística que a gente chama de associação. Sim. Então, quando você quer lembrar o nome de alguém, você associa o nome dessa pessoa com alguma coisa inusitada. Exatamente. E aí acaba lembrando. E quando eu fico numa dúvida, como é que chama mesmo a esposa do Bertin e tal? Conheço, ele lida com carro. Aí eu fico, com A não é. Antônia não é, Benedita não é. Então vou falando abecedário, chego no L, Lilian. Olha só. Então não tem como não lembrar da pessoa. Você desenvolveu essa técnica. É uma técnica assim. E uma outra coisa que eu admiro, admiro muito você sabe disso, mas uma outra coisa que eu admiro é que você faz perguntas interessantíssimas. Sim. Ou seja, as suas perguntas não são o que só você está achando do evento. Você traz à tona coisas de fora para aquele momento. E se a pessoa não tiver um pouquinho de traquejo, um pouquinho de bagagem, você pega no pulo. Já falaram isso para você? Não, as pessoas fazem umas perguntas, né, Zé? Eu falei, não, o importante não é pergunta. É a resposta. Porque a resposta que dá a chance de eu fazer outra pergunta. Entendi. Uhum. Porque se a pessoa falar, eu não sei, aí eu tenho que correr rápido com a cabeça e fazer a segunda pergunta. Interessante. Agora, o erro, eu falo que é erro porque é outro ser. Quer dizer, aquele repórter, por exemplo, ele sabe, aquele político, não sei o que, aconteceu com ele e tal. A primeira pergunta que ele vai fazer é exatamente isso para aquele político. Não vai responder e não dá entrevista. Olha isso. Agora, e como é que eu faço para entrevistar aquele político que está no alvo da... Fala, ô senhor, a sua esposa está tudo bem, tal, aquela coisa. E o filho do senhor, como é que vai? Tá bem, ele anda de bicicleta, tal. E vou levando ela nessa linha. Uhum. Quando ele fala, esse não vai me atrapalhar a vida, tal. Ele mesmo fala, o que eles estão falando por aí, tal, meu respeito, é tudo balela, não sei o quê, tal. Estou falando para você porque eu acredito em você, tal. E pronto, eu fiz a matéria. Olha que interessante. Então, e como eu não uso lápis, não uso caneta, não uso papel, aquela coisa toda, eu vou com cara e a coragem e não participo de coletiva. De repente, se dá uma coletiva, tal, esses 2 mais 4 ali, tal, entrevistando você, eu não fico ali perto. Entendi. Eu fico à distância vendo o que será que eles estão falando e fico ouvindo o que eles estão falando. E de repente o seu assessor fala, acabou a entrevista, não vai dar entrevista mais. Aí eu vou lá. Senhora, a senhora podia dar uma entrevista para mim? O assessor sempre fala, não, ela não vai dar mais entrevista, tal. Senhora, só uma perguntinha. A senhora gostou de Sorocaba? A senhora gosta de Sorocaba? Pronto. Aí você fica o dia inteiro comigo. Olha isso. Como você é inteligente. Porque coletiva não é para radialista. Coletiva é para jornalista, de jornal. Então, sento ali e ficam contando piada, Agora, o rádio é velocidade. E a televisão também não deve entrar nessa de jornal. A televisão também não tem que participar de coletiva.
chamo o entrevistado, porque todo mundo fez perguntas, a gente que nem trabalha em rádio, não trabalha em lugar nenhum, mas está ali no meio com o gravador, gravando e tal. E pronto. E aí, o radialista não deve participar de coletivo. Porque se você tem uma rádio e tem coletiva, você não precisa mandar o Zé Desidério, mandar Joaquim, Pedro, tal, para ir lá, tal. Você pega... Manda o microfone. E pega a moça que faz café. Olha, Margarida, faça um favor para mim. Vá naquela coletiva que vai ter do presidente da República aí, você liga o gravador e deixa ele falando lá. Aí ela traz a entrevista, o seu repórter principal, o seu apresentador, escolhe a melhor resposta, que não foi ela quem fez. Sim. E esteve aqui o presidente da República e falou no microfone da nossa rádio, da nossa televisão. Porque coletivo tem que... E não existe mais exclusividade. Sem dúvida, principalmente em épocas de internet. Então, acabou isso. Mas você consegue uns furos fenomenais, fenomenais. Olha, eu estava vendo na exposição de fotos, para quem não sabe, o podcast, ele é perene. Então, Sim. o podcast vai ficar aí muito tempo no YouTube. Mas, como a sua entrevista... ela será uma das primeiras, eu posso fazer esse convite, que existe uma mostra na Câmara Municipal de Sorocaba, Sim. que se chama José Desidério, 80 anos em 80 fotos. Sim. É isso? Sim. Nós vamos falar sobre isso. E eu estive, como eu falei para vocês, participando da sessão solene, que homenageou José Desidério, e nessas fotos tem Pelé, tem, assim, personalidades. Eu queria que você falasse pelo menos de umas 3 personalidades que tem ali. Como você se saiu? Como foi esse furo de reportagem que você deu, que eu vi por meio das fotos? Pelé foi um deles. Pelé foi. O que marcou muito a entrevista com o Pelé... Teve 2 marcas interessantes do Pelé comigo. Tal. A primeira marca foi a entrevista que eu fiz com ele aqui em Sorocaba. Eu puxei 100 metros de fios, fiquei longe, porque eu via que estava tudo... O mundo estava ali para entrevistar o Pelé, o Santos no auge da glória do futebol. Eu falei, vou ficar longe desse punhado de repórter, que não vou conseguir. Quem passar aqui, eu entrevisto. E fiquei embaixo do gol lá, do outro lado. E só assim, de repente entrou o Santos em campo. Mas como o Santos entrou primeiro, ficou fazendo aquecimento no gol da matriz lá, da igreja Bom Jesus. E o Santos só tinha onde eu estava para fazer aquecimento se ele viesse do meu lado. Aí eles fizeram as fotos lá, tá, e o Pelé deu uma arrancada e veio na minha direção. Olha. Aquela correria assim, tal. Eu estava com o microfone, estava lá na Rádio Cacique nesse dia, ele pegou e o locutor falou, agora com você, muito bem, o Pelé está chegando aqui, Pelé, dá uma palavrinha aqui para a rádio, tal. Era dia da criança, 12 de outubro. Só um momentinho, deixa eu dar uma aquecida, depois eu falo com você e tal. E foi lá pro centro de novo, e o povo atrás dele e tal. De repente ele fez uma volta lá, não sei o quê, e veio para cima de mim. E como eu estava com um fio de 100 metros e tal, eu podia levar o Pelé até na minha casa entrevistando, né? Olha. E aí eu estava com as flâmulas da Rádio Cacique presenteando as pessoas, porque era o dia da criança, e a Rádio Cacique ela paternava nesse sentido a Semana da Criança. Pronto. Eu estava com 4, 5 bandeirinhas lá, parabéns criança, não sei o quê, tal. Como naquele dia nasceu a Kelly Cristina, a filha dele, eu dei, como a Kelly que nasceu hoje, a Rádio Cacique entrega essas flamas para o senhor de presente para ela. Ele ficou assim, aí eu fiquei conversando com ele. Aí o mar de gente foi encostando lá, mas aí eu já tinha feito a entrevista com o Pelé. Todo mundo veio ali para fazer foto, eu entrevistando e o pessoal fazendo foto lá com ele. Essa foi uma sacada interessante do Pelé. A segunda sacada foi que estava na rádio, na TV Gazeta, na mesa redonda. O Pelé estava lá, estava bravo, porque a família dele roubou a casa dele, levou tapete persa e tal. E daí que ele falou, na televisão, eu não tenho mais amigo, porque ele acreditava no irmão dele, nos cunhados dele. Tal. E aí
acabou a mesa redonda. Aliás, nesse dia eu fiz uma pergunta curiosa ao Dalmo Pessoa, que é um notável comentarista, um brilhante jornalista e tal. Eu fiz, todo mundo perguntando, pressionando o Pelé, o que é, tal, aquela coisa toda, não sei, roubaram a sua casa, roubaram não sei o quê, então você perdeu tudo, porque ele tinha perdido tudo. Aí eu falei, o que eu vou perguntar para ele? Essa pergunta toda. Aí chegou a minha vez, depois ia ser o J. Júnior, os dois últimos. Aí o Roberto Petro falou, José, qual é a pergunta que você faz para o Rei Pelé? Pelé, deixa eu fazer uma pergunta para você, então. Você gosta mais de futebol ou de música? O Dalmo queria morrer. Porque o Dalmo gostava de pressionar, ele queria ver sangue na coisa. Tal. O Pelé olhou para mim e falou assim, você acertou, eu queria ser cantor. Eu compus muitas músicas, eu dei 2 para o Roberto Carlos gravar, eu gravei um tema de uma novela, enfim, tal. E sempre quando eu estou em casa, estou com meu violão cantando. Eu queria ser cantor. Futebol eu gostava do Zizinho, mas não imaginava que ia ser esse momento de vida que eu vivo de glória do futebol. O Dalmo ficou assim, o Roberto Petro, que é o diretor, parabéns, bela pergunta, que agradou. Foi aí, quando terminou a mesa redonda, o Pelé falou, eu vou fazer dá um autógrafo para você, peraí, tal. Você tem caneta aí? Eu falei, não tenho caneta, tal. Aí deram uma caneta para o Pelé lá, falei, você tem papel? Não tem. Eu peguei a carteira profissional, porque o único documento que eu tinha na vida, tá aqui, pode pôr aqui na carteira. Autografou na sua carteira profissional. Você imagina quanto vale essa carteira profissional hoje? Tem noção? E aquele tempo era proibido, a ditadura, pensar, era proibido riscar a carteira, vai proibir, é um documento... E você tem isso guardadinho? Tenho. Coisa legal. Quando eu fui a TV Globo fez uma matéria com isso e tal, e a outra TV Globo falou qual é a veracidade desse autógrafo, porque nunca o Pelé coloca o nome por inteiro, Edson Arantes do Nascimento Pelé, e o nome da pessoa que está sendo autografada por ele e tal. Ao Zé, com muito carinho, eu odiava 4, aquela coisa toda. E letra enorme. Tá? E aí a Globo fez uma matéria e perguntou a veracidade dessa identidade, dessa carteira, porque José tem 300 milhões, só em Sorocaba tem uns 400 milhões de Zé. Aí só tirou a carteira profissional, aí está lá José Desidério, a minha carteira. Ou seja, documento, não tem como questionar. É a identidade e o Pelé. Assim, a parte difícil é que é uma recordação para sempre, porque você nunca vai poder dar sua carteira para ninguém. Não, é uma carteira que tem um autógrafo de uma pessoa, celebridade, que o mundo até hoje ajoelha e venera. E você sabe que em Nova York tem loja do Pelé, né? Hoje, em vários lugares do mundo, sim, existe a loja do Pelé. Sim. Então, é uma marca consolidada, não só por tudo que ele representa, sim, mas hoje em dia o pessoal ainda vende muitos produtos em cima dessa marca. Porque não existe um artista, que o Pelé é um grande artista, nem Beatles, que diz que era mais conhecido que o Jesus Cristo, que daí eles voltaram atrás e tal. Mas igual o Pelé, nenhum artista em todas as modalidades vai ser como o Pelé. Quer dizer, parar uma guerra, ele parou. Ele foi expulso de campo, a torcida expulsou o juiz. Ele voltou. O único jogador de futebol que bateu bola na grama da Casa Branca com vários presidentes, só Pelé. Nenhum. Nem Michael Jackson, invente qualquer nome aí, não. Que legal. 3 papas abençoa Pelé. 3 papas. 3. Quer dizer, é um homem assim, inacreditável. E a morte dele serviu de 1 minuto de silêncio no mundo inteiro. Que coisa Até incrível. os países que nem têm futebol, mas Pelé eles conheciam. Eu ouvia falar de Pelé. Exato. E por falar em Pelé, esse é o nosso Pelé sorocabano, porque jamais ele será... Eu acredito que ninguém consegue bater
todas as conquistas que você teve como jornalista e como radialista em Sorocaba, né? Tão coroado, tão condecorado devidamente, com toda a honra que você merece. Eu ficaria horas conversando com você aqui, Desidério, mas eu queria que você deixasse só uma mensagem para aquele jovem, muitas vezes, que tem um sonho, que se sente muitas vezes perdido. Será que é? Será que não é? Será que dá certo? Será que não dá certo? Deixa uma mensagem para esse jovem que muitas vezes está nos assistindo aí, tem um sonho de alguma coisa ligada ao futebol ou ao jornalismo, quem sabe? O rádio tem uma magia, o rádio é mágico. Uhum. Agora, o rádio, ninguém fica rico pelo fato de ser um radialista, não tem como. Certo. Agora, a fé, a determinação e o amor à profissão de radialista vale por qualquer salário que se possa ter. Porque o rádio é impressionante. É o único meio de comunicação que, se houver o fim do mundo, é o único meio de comunicação com toda a tecnologia avançada, e ele sempre ali perto, vai poder transmitir o fim do mundo. E vai ser um repórter. Porque a primeira repórter que deu o maior furo do mundo, que se não fosse essa repórter, até hoje não sabíamos que Jesus Cristo tinha ressuscitado, é Maria Madalena. Porque ela viu que o homem sumiu dali e ela saiu gritando para todo mundo que Jesus ressuscitou. Então, hoje nós ficamos sabendo que ele ressuscitou porque Maria Madalena foi a primeira repórter do mundo. Olha isso. Né? Eu falei até para o Dom Juliano de Camini para falar para o Papa que ele vai ser, evidentemente, um grande nome da religião católica e vai ser a alicerce do Papa. Transforme a repórter mulher, no sentido de que seja patronessa da Maria, Santa Maria, que foi a primeira mulher que viu Jesus ressuscitando. E cabe à mulher repórter dar sequência a isso. É tudo em questão de fé, de amor e acreditar que tudo vai dar certo. Que incrível. E deu certo, né, gente? Está aqui. 81 anos de idade, cheio de vitalidade, uma memória, assim, que é invejável no bom sentido, e um ser humano acima da média. Aquela pessoa que a gente quer estar perto, que a gente tem orgulho de poder chamar de amigo. Parabéns, José Desidério. Muito obrigada pelo privilégio. Deus abençoe você, dessa proteja a sua caminhada. Amém. Você é uma grande artista de vários matizes, no microfone, na leitura. Você é uma empresária vencedora. Você é vencedora sempre. Muito Parabéns. obrigada. Parabéns. Muito obrigada. Você é notícia. Gratidão. E esse foi mais um Histórias de Sucesso Pod. Eu tenho certeza que vocês amaram tanto quanto eu poder assistir e saber um pouquinho mais de José Desidério. Eu vejo vocês no próximo episódio. Até mais.